Bom dia crianças! Tudo bem com vocês? Como vão? Graças a Deus, mais uma vez aqui para começarmos nossa aulinha, tá bom? Vamos cantar com alegria? Vamos cantar. Bom dia, com alegria, desejo para vocês um belo dia, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Bom dia, meus amiguinhos, e vamos cantar mais uma musiquinha para a gente orar, tá certo? Um bom dia para você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos escutar o que Deus tem para nós hoje, né? Vamos orar. Ó nosso Deus, ó Pai querido, mais uma vez, Senhor, nós queremos te louvar, agradecer por mais uma semana, ó Pai, que o Senhor nos deu, pelas bênçãos que o Senhor derramou em nossa vida. Ó Deus, agradecemos pela vida dos nossos alunos. Abençoa, meu Pai, cada criança ao redor, Pai, onde está ouvindo a Tua palavra. Guarda, Senhor, cada uma delas, livra-as do mal e nos dê hoje, Deus, uma boa aula, que possamos aprender um pouquinho mais da sua palavra. Ó Senhor, agradecemos tudo, no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, e graças a Deus. Vamos cantar essa música, né? Uma música de adoração ao Senhor. Tão grande é meu Deus. Então cante comigo. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Oh, como nosso Deus, né? Tão grande o nosso Deus é. Um Deus maravilhoso, um Deus verdadeiro, Deus único, o Deus da Bíblia, o Criador, aquele que nos ama com amor eterno, né, crianças? Como é bom amar e adorar este Deus. Vamos cantar nossa música oficial? Vocês já aprenderam, né? Estamos aprendendo da Bíblia, não é verdade? Sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra eterna. E hoje nós vamos falar de um homem, né? Que também sofreu para escrever a palavra de Deus, a Bíblia, para traduzir. Então vamos cantar nossa música oficial. Livro Companheiro. Vamos cantar juntos. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Ela me fala cada dia do meu Salvador. Ela me ensina com certeza o caminho do céu. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro é a palavra de Deus. Isso mesmo, crianças, a Bíblia é o seu livro companheiro? Você está estudando a Bíblia cada dia? Espero que sim. Como é tão bom aprender do Senhor. A Bíblia é o tesouro, não é verdade? O tesouro verdadeiro. E nós estamos cantando essa música também, que fala que a Bíblia é um tesouro. O nosso grande tesouro que Deus nos deu. Vamos cantar? Eu tenho um grande tesouro dado por Deus, e sempre
andamos juntinhos, minha Bíblia e eu. Eu tenho um bondoso mestre que dia a dia conduz o meu andar vacilante pela sua luz. Graças a Deus, né? Pela Bíblia, a palavra santa e preciosa. Vocês estão lembrando os nossos pedacinhos? Oh, crianças, vamos recordar, não é? Vamos recordar os nossos pedacinhos que já aprendemos. Já aprendemos no Novo Testamento, não foi? E mais um no Antigo Testamento. O nosso primeiro pedacinho que nós aprendemos foi no Novo Testamento, não é? A segunda parte da Bíblia, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 16. Vamos recordar. 2 Timóteo 3, 16. Toda a Escritura, não é? A palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E aí os maiorzinhos poderão continuar, né? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então vamos aprender, vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecarmos contra Deus. O segundo pedacinho está na primeira parte da Bíblia, né? No livro de Salmos, lembram? Vamos recordar? Salmo 119, versículo 89, que diz o quê? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Então, nós sabemos que a palavra de Deus é eterna. O Senhor Jesus, ele falou que tudo pode passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus nunca vai passar. Ela é eterna. Então, crianças, vamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração, porque isso é importante, né? Então, hoje, nós estamos ainda com o nosso segundo versículo, que é na primeira parte da Bíblia, né? No Antigo Testamento, o livro de Salmo 119, versículo 89. Espero que você já decorou esse pedacinho, já aprendeu, não vai esquecer mais, vai guardar mesmo e vai poder recitar em algum lugar, né? Quando alguém pedir, você já sabe, um pedacinho da Bíblia, viu? Então vamos ficar animados, vamos ficar guardando a palavra de Deus no nosso coração, porque ela é preciosa, né, crianças? Então, nós vamos cantar uma musiquinha que fala da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Lembram, crianças, a Bíblia está dividida em duas partes. A primeira é o Antigo Testamento, a segunda é o Novo Testamento. E nós também já aprendemos que a Bíblia demorou um tempo, não foi? Para ser escrita. Não foi um tempo assim, né? Que Deus ditava, o homem de Deus escrevia, demoraram um tempo, Deus ditava de novo, e assim demorou 1.600 homens. Aprendemos 1.600 anos. Aprendemos também, crianças, que 40 homens inspirados por Deus, foram eles, né, que escreveram a palavra. Mas quem ditou foi o Senhor, né? Foi nosso Deus. Então, hoje nós vamos cantar uma música que fala da Bíblia, que diz assim: faze da Bíblia o meu viver, pois quero nela, ó Deus, te ver. Ver a mim mesmo e ver a Jesus, a tua palavra é luz. E é isso mesmo, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, crianças? Hoje, crianças, eu quero lhes contar a respeito de um homem que também sofreu muito, crianças, para traduzir a Bíblia, não é? A palavra de Deus. Hoje nós temos aqui, sempre eu coloco aqui, né? Uma Bíblia bem grande, para lembrar da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, né? Que realmente é uma palavra viva, uma palavra eterna, uma palavra preciosa. Então, quero contar para vocês hoje a história de Tidei. As crianças, nem sempre a Bíblia, né, foi fácil. Nem sempre foi fácil para nós
para algumas pessoas possuir a Bíblia. Era muito difícil. Hoje é tão fácil, não é? Mas naquela época, crianças, era muito difícil. Então, quero lhes contar hoje a história de um homem chamado William Tyndale. Esse homem era um inglês. Ele morava na Inglaterra. E essa, crianças, não é uma história que está aqui na Bíblia. Não está aqui na Bíblia. Mas é uma história verdadeira, que aconteceu mesmo. Então, crianças, o rei da Inglaterra, ele detestava a Bíblia. Ele não queria nem saber da palavra de Deus. Ele, crianças, odiava tanto a palavra de Deus que ele não permitia que o povo inglês pudesse ler a Bíblia, pudesse ter a Bíblia. Então, esse homem, esse rei, ele era um homem que só pensava em si mesmo, ele fazia muitas coisas que não agradavam a Deus, e sabemos, não é? Que as coisas que não agradam a Deus, a Bíblia chama de pecado. Aquele homem estava vivendo mesmo no pecado. Oh, como ele estava, não é? Tão rebelde, tão ignorante a respeito da palavra, não queria nem saber, e se visse alguém com a Bíblia já mandava castigar. Por quê? Porque a palavra de Deus sempre revela as coisas erradas que nós fazemos, né? E quando a pessoa está vivendo no pecado, a pessoa não quer saber da luz que mostra as coisas erradas. E como aquele rei, também somos nós hoje. A Bíblia diz, crianças, que todos nós temos pecado. Não tem ninguém bom, não tem um justo nenhum sequer. Deus já falou na sua palavra, todos nós somos pecadores. E o que é pecado? Tudo que não agrada a Deus, né? Tudo que mancha o nosso coração, que nos separa de Deus, a Bíblia chama de pecado. E o pecado traz tristeza no coração. Mas aquele rei, ele não queria nem saber de nada, não. Ele só gostava de proibir que a palavra de Deus fosse lida. E assim, crianças, ele vivendo no pecado, não é? Tão usado pelo inimigo de Deus, Satanás. Então, Satanás foi usando, ó, aquele rei para impedir que o povo que estava na Inglaterra, os ingleses, pudessem conseguir a Bíblia. Eles não tinham como conseguir a Bíblia. E sabe quem é que achava que tinha direito de ler a Bíblia? Eram os chefes da igreja. Sim, crianças, aqueles chefes da igreja, eles pensavam, né? Ah, só nós é que temos esse direito, podemos ler a Bíblia, só nós. Mas eles, crianças, não criam que Jesus é o Filho de Deus, eles não queriam fazer a vontade de Deus, e eles exigiam que o povo obedecesse às suas leis. Eles exigiam. E sabe, crianças, fazendo assim, o rei estava gostando bastante, né, da ideia daqueles homens, que as pessoas tinham que seguir somente as suas leis. Então o rei decretou. Sabe o que ele decretou? Ele disse, qualquer pessoa que for apanhado lendo a Bíblia vai ser castigada. Essa pessoa vai ser castigada e vai sofrer. Ah, crianças, mas quando ele fez aquele decreto, a Bíblia diz que este homem, que amava Deus, que era um servo de Deus, o William Tyndale, ele, crianças, continuou estudando a Bíblia, ele continuou pesquisando, e agora ele estava tentando, não é, ler a Bíblia nas duas línguas. Primeiro no hebraico, que era o Velho Testamento, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. E depois o Novo Testamento, que foi escrito no grego. E esse homem, William Tyndale, ele, criança, ficava lá, ó, pesquisando, estudando, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento. Lia em hebraico, lia também no grego. Ele amava tanto, crianças, ele amava tanto as pessoas. Aquele homem era inclinado para amar as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes. E mais do que as pessoas, aquele homem amava a Deus. Ele amava tanto Deus, com amor grande. E sabe, um dia, esse homem, William, ele estava passeando lá no jardim da sua casa, lá na Inglaterra. E lá, crianças, ele viu um menino bem ao longe, lá no campo, com a mão no arado, trabalhando. E ali, crianças, aquele homem ficou sentindo tanta compaixão daquele menino. E ele falou bem alto, ele orou, depois ele falou bem alto. Ah, se Deus me poupar a vida, dentro de algum tempo, farei que aquele menino que ali está trabalhando conheça mais a Bíblia do que todos os chefes da igreja.
Crianças, quando ele falou assim bem alto, certamente pessoas ouviram, né? Certamente aquelas palavras chegaram até o chefe da igreja. E sabe, eles começaram a perseguir o William Tyndale. Eles começaram a perseguir crianças, mas o William não estava com medo. Ele então começou logo a traduzir o Novo Testamento, que era no grego, e ele foi traduzindo crianças do grego para o inglês. E ali ele foi, traduzindo o Novo Testamento para que as pessoas mais simples, as pessoas mais humildes, pudessem alcançar, pudessem também ler a Bíblia. E quando aqueles chefes da igreja ficaram sabendo disso, eles ficaram muito com raiva, eles ficaram com tanta ira, crianças, e começaram a maltratar o William, começaram a perseguir o William. Agora, o William estava correndo perigo, perigo de vida. Sabe, crianças, ele precisou sair dali da Inglaterra. A Bíblia diz, a história diz, não a Bíblia, mas a história diz que ele partiu então para a Europa. O William Tyndale foi para a Europa. E lá, crianças, ele não voltou mais para o seu país, não voltou mais. Mas ele continuou lá mesmo, continuou traduzindo, continuou pesquisando. E sabe, assim ele contribuiu muito, crianças, para que o povo inglês encontrasse Cristo, conhecesse Cristo. Oh, como foi bom! Ele não estava mais na Inglaterra, mas ele ainda amava o seu povo, e ele orava, e ele trabalhava, e ele traduzia a Bíblia para a língua do povo inglês, para que o povo pudesse conhecer a Jesus. É tão bom, crianças, quando nós podemos conhecer Jesus Cristo, não é? Quem foi Jesus? Nós sabemos que o nosso Jesus é o Filho perfeito de Deus, aquele que um dia deu sua vida, nos amou primeiro, derramou o seu sangue para nos salvar. A palavra de Deus ensina, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, Jesus precisou derramar todo o seu sangue. Ele sofreu tanto, ele que é puro, santo, perfeito, nunca pecou. Ele é Deus conosco, Emmanuel, que traduzido Deus conosco, mas ele nos amou primeiro. Ele nos amou tanto que estava pronto a morrer numa cruz para nos dar vida, vida eterna, para nos dar salvação. Ah, crianças, e aquele homem que amava tanto Deus, William Tyndale, ele também, crianças, mesmo lá na Europa, estava trabalhando para que o povo pudesse conhecer a Cristo. E sabe, aqueles inimigos continuavam perseguindo e perseguindo e perseguindo o servo de Deus. Mas, crianças, Deus é tão bom. Ele sempre guardou William. Ele não deixou aqueles inimigos tocar as mãos em William até o dia que Deus quis, né? Que Deus permitiu. Assim ele continuava, né? Guardado por Deus. Ele foi traduzindo, ele foi trabalhando, crianças, até que ele terminou de traduzir o Novo Testamento. Crianças, quando ele terminou a tradução do Novo Testamento, ele estava tão feliz, mesmo sabendo que estava correndo perigo. Ele e os seus amigos, né, seus auxiliares, que ele não era sozinho, ele tinha uma equipe, né, traduzindo a palavra. Então, eles sabiam que estavam correndo risco. Mas, crianças, enquanto esses novos exemplares, né, estavam sendo impressos, sabe, ele e os seus auxiliares, eles tiveram que se esconder. Eles tiveram que procurar um novo esconderijo. E por quê? Porque aquele povo inimigo estava atrás dele. Estavam, crianças, procurando ele e sua equipe. Mas eles sabiam. Eles sabiam que precisavam enviar para a Inglaterra mais traduções da Bíblia. Mais pessoas tinham que saber. Embora que o chefe da igreja, que o rei, estava impedindo a entrada das Bíblias na Inglaterra, mas eles não desistiram. Tyndale continuou com seus auxiliares. Ele e seus amigos, crianças, começaram a orar. A Bíblia diz que eles entraram em oração, pediram tanto a Deus para que Deus pudesse mostrar o que tinha que fazer. E sabe, Deus, o nosso Deus, que é tão bom, Deus vive poderoso. Ele, crianças, mostrou um plano para William Tyndale. Crianças, eles lá na Europa,
descobriu que tinha um navio que estava indo lá para a Inglaterra. Aquele navio estava carregado de sacos de trigo e também de fardos de algodão. Então eles pensaram, olha, vamos colocar também alguns sacos com os novos exemplares, novos testamentos na língua inglesa, e vamos levar para lá, no meio do trigo, no meio do algodão, ninguém não vai nem saber. E assim fizeram, crianças. Eles colocaram muitos mesmo, muitos livros, muitos novos testamentos, né? Foram todos escondidos ali, ó, no meio do algodão, no meio do trigo. Desse modo, crianças, os ingleses receberam a palavra de Deus. Ah, que coisa boa! Muitos estavam tão felizes, tão alegres. Tinham a palavra de Deus em sua língua agora, Novo Testamento, apenas Novo Testamento, mas estava ali, né? E eles estavam lendo, aprendendo de Jesus. Oh, como eles estavam gratos a Deus e também ao William Tyndale, né? Que não esqueceu do seu povo. Mas, crianças, quando aqueles inimigos da palavra de Deus descobriram o que tinha acontecido, eles começaram a castigar. Quando eles encontravam uma pessoa com a Bíblia, eles castigavam, eles faziam as pessoas sofrerem, né? Tomavam as Bíblias. E sabe, um chefe da igreja, o que foi que ele fez? Ele comprou, crianças, muitos exemplares, mas muitos mesmo. Ele comprou tudo de uma vez e pagou. Comprou e pagou, mas sabe para quê? Para destruir. Ele comprou vários Novos Testamentos para destruir. Depois que ele comprou, crianças, todos aqueles Novos Testamentos, a história diz que ele fez uma grande fogueira e ele queimou. Ó, que tristeza! Ele, crianças, comprou aquela grande quantidade para queimar. Queimou todos aqueles Novos Testamentos numa fogueira. Pensando ele, agora acabou. Está tudo destruído, queimou tudo, pronto, quero ver. Oh, crianças, mas o que ele não sabe, o que ele não sabia, a palavra de Deus, ela é eterna. Ela nunca vai ser destruída. Nem inimigo, nem Satanás, ninguém vai destruir a palavra de Deus, porque ela é eterna. E então, crianças, quando ele pensou, né, que destruiu todos aqueles Novos Testamentos que ele jogou na fogueira, achando que tudo acabou, a palavra de Deus jamais será destruída. Portanto, com o dinheiro daqueles Novos Testamentos que foram queimados, sabe o que aconteceu? O dinheiro, os novos crentes enviaram e, crianças, aquele dinheiro serviu para que mais Novos Testamentos fossem impressos. Oh, coisa boa, não é? O William usou para imprimir mais livros e melhores exemplares. Por quê? Porque ninguém pode derrotar o plano de Deus. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é bom. Nosso Deus é bom, sempre bom. E então, crianças, Tidem, ele começou, né, a traduzir agora o Antigo Testamento. Oh, coisa boa. O Novo Testamento já estava todo traduzido na língua inglesa. E agora ele começou a traduzir o Antigo Testamento. Mas sabe, crianças, quando os inimigos souberam que ele estava traduzindo agora o Antigo Testamento, eles também não desistiram. Eles começaram a procurar o William Tyndale, procurando. Ele não estava mais na Inglaterra, mas eles mandaram, ó, pessoas procurando ele lá na Europa. E sabe, crianças, finalmente eles encontraram. Aqueles inimigos encontraram Tyndale. E quando encontraram aquele servo de Deus, levaram ele preso. Crianças, ele foi para uma prisão fria e escura. E ali, crianças, ele estava sofrendo bastante. Mas sabe, enquanto William Tyndale sofria naquela prisão fria e escura, ele lembrava bem. Muito mais sofreu Jesus. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele sofreu tanto porque me ama. Porque eu não posso sofrer um pouquinho? E ele ali estava contente. Ele não murmurou, ele não ficou zangado, não. Ele estava tão feliz em saber que agora ele estava traduzindo o Antigo Testamento para a língua inglesa. Logo, né? A Bíblia completa seria, crianças,
traduzida para a língua de inglês, de que coisa boa. Ele mesmo na prisão estava contente. Então ele pensou, essa prisão é tão fria e tão escura também. Ah, mas ele pediu lá a um carcereiro. E Deus tocou o coração daquele homem. Sabe o que Tindeu pediu? Ele pediu um casaco e pediu uma vela. E aquele homem deu. Deu um casaco para ele e uma vela. Ele sabia, crianças, Tindeu tinha certeza que Deus o chamou para que ele pudesse fazer isso, para o seu trabalho. Então ele pediu esse casaco e essa vela e assim, ó, continuou trabalhando. Mesmo lá na prisão, ele continuou traduzindo o Antigo Testamento. Mas, crianças, um dia, né, até que um dia, aqueles inimigos resolveram tirar William Tindel lá da prisão. Tiraram ele da prisão, mas sabe para quê? Para morrer. Oh, crianças, ele foi condenado à morte. Ele foi tirado da cela e levado para ser queimado vivo. Crianças, amarraram aquele homem num poste como se ele fosse um criminoso que fez um tamanho crime. Mas ele não fez crime nenhum. Ele só estava traduzindo a palavra de Deus. E por isso, criança, ele estava pronto. Ele estava pronto. E ali eles pegaram ele, amarraram ele todinho naquele poste. E antes de acenderem a fogueira, eles perguntaram para Tindel, quer falar alguma coisa? Tem oportunidade agora. Mas a história conta que ele ficou calado. Naquele momento ele não queria falar. Ele ficou calado. Mas alguns minutos depois, ele falou bem alto, crianças. Ele falou bem alto assim, Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Foi uma oração. Ele estava orando ali, pedindo a Deus que abrisse os olhos do rei da Inglaterra. E Deus, que sempre ouve a nossa oração, Deus ouviu a oração de William Tindel. Ali, criança, naquela hora, né, da sua morte. Deus ouviu a sua oração e pouco tempo depois veio um novo rei para a Inglaterra. William foi queimado, morreu ali, né? Queimado. Mas, crianças, a palavra de Deus não foi destruída. A palavra de Deus não adiantou eles queimarem, destruírem, porque não foi destruída. A palavra de Deus é viva e ela ficou, porque ela é eterna. E então, quando aquele novo rei chegou, ele também deu uma ordem. Ele disse, deixem que a Bíblia seja espalhada. Olha, Deus estava respondendo à oração do seu servo. Ele não estava mais aqui nessa terra, mas o Senhor respondeu sua oração. Que coisa maravilhosa. Ah, aquele rei, ele foi tocado para dizer, deixem que a Bíblia seja espalhada. E a Bíblia assim foi espalhada mesmo por todo mundo. E hoje, crianças, a Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais vendido no mundo. É a Bíblia, a palavra de Deus. Deus estava respondendo a oração daquele homem. Por isso, crianças, até hoje nós temos a Bíblia e vai continuar, porque a palavra de Deus é eterna, jamais vai passar. Que coisa maravilhosa. A história de William Tindel. Foi assim que ele, né, crianças, conseguiu traduzir a Bíblia para o inglês e a Bíblia foi lida por muitos lá naquele país. E hoje, graças a Deus, nós temos a Bíblia em nossa língua, né? Cada país tem a Bíblia em sua língua. Quem quiser pode ler, pode estudar, né? Tem esse privilégio de saber estudar a palavra de Deus. Então, vamos ficar pensando, nunca vamos desistir, nunca vamos deixar a Bíblia de lado. Vamos sempre lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ler a palavra e vamos falar do grande amor de Deus. Quando nós tivermos oportunidade, vamos falar, tempo e fora de tempo, porque é muito bom que nós podemos anunciar, não é? As maravilhas que o Senhor tem na sua palavra. Que Ele nos abençoe e a próxima semana eu vou contar a história de um outro homem, né? Que também estava imprimindo Bíblias para que muitas pessoas pudessem ter em sua própria língua. Então a gente vai continuar na próxima semana, tá bom? Mas hoje foi a história de William Tindel.
o inglês que sofreu. No fim ele foi queimado vivo, mas ele conseguiu traduzir a Bíblia para a língua inglesa. Amém, crianças? Que Deus abençoe e que você aproveite essa semana. Conte essa história para outros, é uma história verdadeira, não é uma história da Bíblia, mas é uma história que aconteceu mesmo. E conte para os seus amigos, né? E aproveite para falar da Bíblia, da palavra de Deus, tá bom? Vamos orar. Ó nosso Deus e Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua palavra tão bendita, preciosa, a Tua palavra que é viva, que é eterna, Senhor. Obrigada pela vida dos Seus servos, ó Pai, no passado, que lutaram, que se deram para que a Tua palavra fosse anunciada, que ela fosse traduzida. Agradecemos, ó Pai, por todos esses homens que o Senhor usou para nos trazer a Bíblia, a Tua palavra até nós. Obrigado, meu Deus, por tudo. Abençoa os nossos alunos, dê uma boa semana e, ó Pai, nos ajude a sempre falar do seu grande amor, a sempre descobrir e anunciar que só o Senhor é Deus e só Jesus salva. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco, Pai. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, crianças, graças a Deus. E vamos cantar mais uma vezinha a nossa música, né, da Bíblia. Faze da Bíblia o meu viver, pois quero nela, ó Deus, te ver. Ver a mim mesmo e ver a Jesus, a tua palavra é luz. E é isso, a palavra de Deus é luz. E que ela nos ilumine nessa semana. Tá bom, crianças? Deus te abençoe. Até domingo, se Deus quiser. Boa semana. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. A nossa aula vai agora terminar. Ao nosso Pai oramos que nos venha acompanhar. Tchau, meus amores. Até domingo.